Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 10 de agosto de 2022, teremos 5 palpites. Vamos ter jogos ali na Superliga Suíça, Série B do Campeonato Brasileiro e decisão na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Luzern e Grasshoppers. Jogo válido pela Superliga Suíça, que a gente tem o Grasshoppers em terceiro com 7 pontos em 3 jogos e o Luzern em sexto lugar, 4 pontos em 2 partidas disputadas. Jogo de duas equipes na parte de cima ali da tabela e de duas equipes que devem vir para o mercado de gols. Até porque o Luzern, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Grasshoppers, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo confronto que estava disputando. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos Grasshoppers e Luzern marcando e sofrendo gols no duelo entre as equipes. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,58, uma cotação interessantíssima para um começo de competição, mas de uma competição que vem mantendo a tendência de temporadas passadas, que é de muitos gols. Até porque o Grasshoppers em 3 jogos marcou 6 gols e tomou 4, e o Luzern, que jogou apenas 2 partidas, marcou 2 gols e sofreu 1. Mas a gente está falando de duas equipes que sempre fazem campanhas bem interessantes. O Luzern vem de uma boa vitória sobre o Lugano fora de casa, depois de ter empatado em 0-0 também fora de casa contra o atual campeão suíço. Já o Grasshoppers vem de jogos muito mais interessantes, venceu também o Lugano por 2-1, venceu o St. Gallen por 3-2 e empatou com o Young Boys por 1-1. Ou seja, a equipe hoje visitante vem de jogos mais expressivos no mercado de gols, mas vem com a boa média, tanto marcando como sofrendo gols, coisa que aconteceu nas 3 partidas dessa temporada suíça. A equipe marcou, mas também sofreu gols. E enfrentando o Luzern dentro de casa, da equipe adversária, que vem de uma boa vitória fora de casa, eu acredito que a tendência para esse jogo deve ser sim gols para cada uma das equipes. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Náutico e CRB, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o CRB em 10º com 29 pontos e o Náutico último colocado com 18 pontos. Duas equipes em situações opostas, mas equipes que também devem ter uma tendência no mercado de gols. Até porque o Náutico nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o CRB nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, aí todos os confrontos entre Náutico e CRB sempre tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,48, uma cotação interessantíssima para um CRB que deu uma boa reagida nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é meio de tabela, mas dependendo da vitória aqui, pode até começar a sonhar com coisas maiores, isso também se o Vasco perder nessa rodada. Já o Náutico precisa vencer e muito nessa rodada, até porque a equipe já está a 6 pontos da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas tem que lembrar que a equipe pernambucana não vence há 5 jogos seguidos, são 5 derrotas seguidas. A equipe do Náutico vem num momento muito ruim, enquanto o CRB, depois da retomada de vitórias, vem oscilando na competição, onde nos últimos 5 jogos são 3 empates, uma vitória e uma derrota, mas todas essas partidas sempre com 2 gols no placar, tendência que eu acredito para esse jogo, até porque o Náutico vem perdendo, vem tomando muitos gols, precisa vencer e o CRB vem com boa média de gols. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, primeiro jogo 2-2 lá no Mineirão, e para esse jogo a tônica da primeira partida deve se manter para esse jogo, até porque o Palmeiras também nos últimos 5 jogos, em 4 duelos tivemos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 confrontos da equipe, em todas essas partidas sempre tivemos 2 gols ou mais no placar.
E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 2 partidas o jogo acabou 0-0. Quando isso não aconteceu nos outros 3 jogos, sempre tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale uma vaga em semifinal de Libertadores, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação que já está começando a ficar interessante e que tem o Palmeiras com um ligeiro favoritismo, porque líder do Campeonato Brasileiro, disparado, conseguiu buscar um resultado muito importante lá em Minas, depois de estar perdendo para o próprio Atlético Mineiro por 2-0 no jogo de ida, e nos últimos 5 jogos da equipe alviverde são 4 vitórias e esse empate contra o Atlético Mineiro. Já a equipe mineira não vem num momento muito bom, depois da chegada do Cuca também não deu uma melhorada, são 3 derrotas e 1 empate com o Cuca no comando, e nos últimos 5 jogos são 3 empates, 3 derrotas e 2 empates. Então o Atlético chega num momento complicado da temporada, o Palmeiras chega muito bem, tem um certo favoritismo para esse jogo, mas eu vejo ainda um jogo para gols, até porque tudo está aberto. O Atlético pode surpreender lá dentro, até porque é uma equipe muito forte, mas o Palmeiras deve manter aquele estilo de jogo ofensivo que vem apresentando nesse ano e deve ser um jogo bem interessante, principalmente depois do primeiro gol. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tajeres e Vélez Sarsfield, outro jogo dessa Libertadores, quartas de final, primeiro jogo 3-2 para o Vélez, jogando em casa, e para esse jogo, outro jogo que eu vejo com cara de gols, até porque o Tajeres nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus duelos. Já o Vélez nos últimos 5 confrontos, em todos eles, sempre tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos mais de 2 gols nas partidas, né? Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,47, uma cotação interessantíssima para outro jogo muito aberto, até porque a gente está falando de duas equipes argentinas que o primeiro jogo acabou 3-2 para o Vélez, mas a partida se desenrolou mais ali nos últimos 20 minutos da partida. Até aí o jogo estava 1-0, o Tajeres foi buscar o empate depois do Vélez ter aberto 2-0, mas aí o Vélez conseguiu ainda vencer essa partida. Então eu acredito que deve ser a tendência desse jogo, até porque o Tajeres também vem de uma boa vitória no Campeonato Argentino na última rodada por 2-0, e o Vélez vem numa tendência muito grande de gols, vem de uma derrota no Campeonato Argentino para o União Santa Fé por 2-1, mas todos os seus últimos jogos, seja vencendo, empatando ou perdendo, a equipe sempre teve 2 gols ou mais. E num jogo eliminatório que vale muito para as duas equipes, uma semifinal de Libertadores com o Tajeres jogando com a sua torcida do lado, eu acredito que deve sim ser um jogo para gols, até porque as duas equipes têm chances muito claras de classificação. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para o último jogo do dia, Criciúma e Guarani. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Criciúma em nono com 29 pontos e o Guarani ali em 18º com 19 pontos. Jogo de equipes em momentos opostos e que eu vejo a equipe catarinense com ligeiro favoritismo, até porque a equipe da casa nos últimos 5 jogos, em 5 partidas, são 3 vitórias e 2 empates. Aqui a gente também tem jogos da segundona catarinense que o Criciúma vem disputando simultâneo com a Série B do Campeonato Brasileiro, mas até mesmo na segunda do Campeonato Brasileiro a equipe vem apresentando bom futebol. Já o Guarani, nos últimos 5 confrontos, são 3 derrotas e 2 empates. Quando a gente olha também para o Criciúma jogando dentro de casa, são 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, sendo 4 vitórias seguidas, isso contando o Campeonato Brasileiro e a segundona do Catarinense. Já o Guarani, fora de São Paulo, são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória nos últimos 5 confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, com o Criciúma sendo o mandante da partida, nos últimos 5 confrontos, são 3 vitórias dos catarinenses e 2 empates. Por isso, por todo o contexto e pelo momento dessas equipes, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Criciúma. A odd está na casa de 1,76, uma cotação excelente para uma equipe que está ali com 29 pontos, também sonhando com acesso. Caso vença e o Vasco perca, essa diferença de 10 pontos cai para 7 e o sonho pode continuar sendo alimentado para os catarinenses. Já o Guarani, que está na zona do rebaixamento há várias rodadas, não vem conseguindo ter bons resultados dentro de casa e fora de casa, e
Fora de casa é pior ainda, onde nos últimos 4 jogos são 2 derrotas e 2 empates. A equipe não vem nada bem e quando olha para o contexto geral, o Guarani não vence há 5 jogos. São 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, a equipe mesmo dentro de casa ou fora de casa não é tão boa. E jogando contra a equipe que vem muito bem, tanto na Série B quanto no seu campeonato estadual, eu acredito que os catarinenses têm sim um ligeiro favoritismo para esse jogo. E essa cotação do handicap está muito interessante, ainda mais para 2 equipes em momentos completamente diferentes. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Criciúma, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!